Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana, esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 4 de setembro. Vamos juntos conferir os destaques desta manhã. Carne tem maior queda de preço em 5 anos e consumo aumenta. Brasil perde mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. Nos destaques internacionais, tufão Haikui atinge Taiwan pela primeira vez em 4 anos e deixa dezenas de feridos. E ainda, Zelensky destitui ministro da Defesa da Ucrânia. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O preço da carne teve a maior queda em 5 anos e o consumo já aumentou. Alcatra, filé mignon e contrafilé registraram os maiores recuos nos primeiros 6 meses de 2023. Vamos conferir mais detalhes. Neste ano, a carne bovina volta a ser mais consumida pelos brasileiros. Um dos motivos é a redução de preço, que é a menor desde 2018. De acordo com projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a disponibilidade per capita da proteína deve chegar a 30 quilos e 400 gramas por habitante neste ano, após 5 anos de queda. A alta no consumo é de 8,1% em relação a 2022 e retomou o volume do período pré-pandemia. De janeiro a julho deste ano, o preço da carne bovina já caiu 9,36%, acumulando a maior retração dos últimos 5 anos, segundo o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O índice avalia o custo de vida das famílias paulistanas, mas coincide com o resultado da inflação oficial do país. No IPCA de julho, o recuo no preço acumula 8,54% em 12 meses e 7,9% no ano. No acumulado de 2023, os preços que mais diminuíram foram o da alcatra, do filé mignon e do contrafilé. A estimativa é que, somados os 3 principais tipos de proteína animal consumidos pelos brasileiros, a bovina, a suína e a de frango, o consumo deve atingir mais de 100 quilos por habitante ao ano, o segundo maior índice já registrado, inferior apenas ao de 2013. E um outro balanço apontou que o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre deste ano. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. De janeiro a junho deste ano, foram fechadas um total de 427.934 empresas no Brasil, entre micro, pequeno, médio e grande porte. E com isso, o país teve um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas. O levantamento foi feito com base nos registros do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. Desde o 4º trimestre de 2021, o fechamento das empresas tem sido mais frequente do que as inaugurações. De lá para cá, o balanço mostra que mais de 750 mil empresas foram eliminadas da economia brasileira. Nesse período, foram abertas cerca de 2 milhões e 80 mil empresas, enquanto 2 milhões e 830 mil foram fechadas. E a situação é mais dramática na indústria, que tem o menor peso no levantamento. O setor apresenta um número de fechamentos 3 vezes maior do que de aberturas. Os setores de comércio e de serviços também tiveram saldo negativo, mas com menor frequência. Os estabelecimentos comerciais, aliás, têm o maior número absoluto de falências. 129.515 empresas foram fechadas no segundo trimestre de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com a agenda cheia nesta semana que marca aí a primeira oficial do mês de setembro. Após o desfile militar do 7 de setembro, em comemoração ao aniversário da independência do Brasil, a expectativa é pela viagem à Índia, para Nova Delhi, onde ele vai participar da cúpula do G20, que está prevista para os dias 9 e 10. Nesta edição, o Brasil ocupa uma posição de destaque ao assumir a presidência rotativa. O governo deve trazer temas como preservação ambiental, transição energética e combate à miséria para a pauta de discussões entre as nações que representam cerca de 80% de toda a economia global. Uma novidade promete beneficiar o turismo e a mobilidade da capital e da Grande São Paulo. Já entrou em operação
O trem expresso, que liga a capital paulista ao aeroporto de Guarulhos, saindo da estação Barra Funda da CPTM. E o nosso repórter, Leonardo Félix, foi conferir de perto as vantagens dessa nova proposta de deslocamento. Vamos conferir. Inaugurada em 2018, a linha fazia o trajeto Luz e Aeroporto Guarulhos, na linha 13 Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Agora o trecho foi ampliado. Vamos conhecer o trem expresso, que liga a Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana. Estou chegando à plataforma 10 da estação Barra Funda, acesso exclusivo do trem expresso que vai até o aeroporto de Guarulhos. Vamos nessa! O Terminal Internacional é o maior aeroporto do Brasil, da América do Sul e um dos maiores do mundo, sendo o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros transportados e um dos 30 mais movimentados do planeta. Esse era o destino do casal Shalom e Igor. Poucos momentos antes da viagem, eles descobriram por acaso a mudança do trem expresso e já experimentaram a nova rota. Essa questão de sair da Luz atrapalhava bastante também, né? Porque ligando com a Barra Funda, isso ajuda muito nessa transição entre municípios, Guarulhos, São Paulo, porque lá na Barra Funda fica o terminal rodoviário. Então quem chega de viagem por ônibus, ele tem um acesso muito mais facilitado ao aeroporto de Guarulhos. Esse trem aqui, ele é específico para viajante, né? Você pode perceber que ele é adaptado, então você consegue levar a mala e tudo mais. Além dos viajantes que embarcam e desembarcam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, outros públicos-alvos se beneficiam do trem expresso que sai da estação Barra Funda. Moradores da Grande São Paulo e também trabalhadores do terminal aeroportuário estão aproveitando a novidade. É ótimo para todos os moradores, né, aqui de Guarulhos, porque nós não tínhamos muita opção para quem vai para a região central ali, metrô, enfim. Para mim, principalmente, que trabalha na Barra Funda mesmo. Então é ótimo, é prático, rápido. Estou vindo de lá hoje. Foi questão assim de 40 minutos, já estou em casa. Então é de grande valia para todos os moradores aqui de Guarulhos mesmo. Eu chego com mais rapidez no aeroporto de Guarulhos. É sempre tudo muito organizado, com segurança, e eu me sinto segura mesmo. Segundo a CPTM, a extensão do serviço até a estação Palmeiras Barra Funda vai facilitar o embarque de passageiros vindos de outras linhas de metrô e trem, além de terminais rodoviários intermunicipal e interestadual, agilizando a viagem. Também foi feita a ampliação da plataforma 5 na Estação Luz, que antes não comportava todos os vagões do trem. O investimento total da CPTM nas melhorias foi de R$ 158 milhões. Ao chegar à Estação Guarulhos Aeroporto, o usuário deve utilizar o ônibus gratuito que conecta a estação ferroviária ao terminal internacional. O primeiro trem expresso deixará a plataforma às 5 da manhã, saindo de hora em hora até a meia-noite. A programação será a mesma para todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Mesmo no primeiro dia de funcionamento, os moradores sugerem melhorias para o serviço. Só poderia ter mais vezes, né? Menos tempo, pelo menos uns 30 minutos, porque em horário de pico realmente fica bem cheio. A viagem dura em média 35 minutos, parando nas estações da Luz, Guarulhos Secap e Guarulhos Aeroporto. A volta para a capital também inclui uma parada no Brás. Com isso, o trecho leva pouco menos de 40 minutos. Nada mal para escapar do trânsito da metrópole e usufruir de conforto e praticidade para viajar ou se deslocar na Grande São Paulo. Que a gente não vai pegar trânsito, a gente tem um local adequado para carregar as malas também, então acho que isso vai facilitar bastante. Veja a seguir, tufão Haikui atinge Taiwan pela primeira vez em 4 anos e deixa dezenas de feridos. E ainda, Volodymyr Zelensky destitui ministro da Defesa da Ucrânia. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Agora a gente fala sobre o tufão Haikui, que é o primeiro a atingir Taiwan desde agosto de 2019. O nome Haikui significa anêmona do mar. Ele provocou chuvas torrenciais com ventos fortes e foi responsável pelos cancelamentos de centenas de voos neste domingo. Mais de 7.000 pessoas foram evacuadas e ao menos 40 ficaram feridas. O tufão Haikui tocou a terra no leste de Taiwan, com chuvas torrenciais e fortes ventos desde a manhã deste domingo na região. Mais de 7.000 pessoas foram evacuadas por precaução, centenas de voos foram cancelados e foi decretado o fechamento do comércio. Autoridades afirmaram que mais de 40 pessoas ficaram feridas na tempestade. As fortes rajadas de vento arrancaram árvores e derrubaram caixas d'água. Quase 120.000 lares ficaram sem luz na primeira grande tempestade a atingir diretamente a ilha em 4 anos. Meteorologistas indicaram que o tufão poderia causar uma ameaça considerável para a maioria das regiões de Taiwan. Forças Armadas mobilizaram soldados e equipes, além de veículos anfíbios e botes infláveis. Depois de tocar o solo e provocar danos, Haikui enfraqueceu e se tornou uma tempestade de intensidade moderada. O fenômeno avança por Taitung, que é uma zona montanhosa, e é esperado que cruze a ilha até chegar na China continental na segunda de manhã. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destituiu neste domingo o ministro da Defesa em busca de um novo enfoque na pasta. A mudança ocorre 1 ano e meio depois do início da invasão russa. Reznikov assumiu o cargo 3 meses antes do início da guerra, em fevereiro de 2022, e liderou as negociações para equipar as forças com armamento moderno dos aliados. Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia. Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala. Acredito que o ministério precisa de um novo enfoque e outras formas de interação, tanto com os militares como com a sociedade em geral. A destituição ocorre em meio à contraofensiva lançada por Kiev em junho para liberar as áreas ocupadas do leste e sul do território. A decisão também foi tomada em um momento em que autoridades ucranianas intensificam a luta contra a corrupção a pedido da União Europeia. O substituto vai ser Rustem Umerov, chefe do Fundo de Propriedade Estatal. O jornalista russo Dmitry Muratov, premiado em 2021 com o Nobel da Paz, foi colocado pelo Ministério da Justiça de Moscou na lista de agentes estrangeiros. Essa é uma designação que as autoridades usam para reprimir opositores, vozes críticas à Rússia. O comitê norueguês se pronunciou sobre o assunto. Vamos ver. O comitê norueguês que define o vencedor do Nobel da Paz afirmou neste sábado que as autoridades russas tentam silenciar Dmitry Muratov depois que o jornalista foi incluído na lista de agentes estrangeiros. Ele recebeu o prêmio em 2021. Em um comunicado, o presidente do Comitê Norueguês do Nobel afirmou que Muratov recebeu o prêmio pelos esforços para promover a liberdade de expressão e a liberdade de informação. Ele destacou que o comitê continua a apoiar o trabalho do jornalista e o do jornal que ele dirige, o Novaya Gazeta, principal publicação independente da Rússia. O Ministério da Justiça da Rússia incluiu na sexta-feira Muratov na lista de agentes estrangeiros, uma designação que as autoridades usam para reprimir vozes críticas a Moscou. Também neste sábado, a Fundação Nobel informou que cancelou a decisão de convidar os embaixadores da Rússia e de Belarus à cerimônia de entrega dos prêmios este ano em Estocolmo, depois de várias críticas. Na Guatemala, o Semilha, partido do presidente Bernardo Arévalo, teve a inabilitação suspensa temporariamente neste domingo. A decisão foi divulgada pelo porta-voz do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral da Guatemala suspendeu temporariamente a inabilitação ao Semilha, partido do presidente eleito Bernardo Arévalo. A decisão reverte a inabilitação decretada em 28 de agosto, que acatou uma polêmica ordem judicial que impediu toda a atividade do partido e reduziu o poder dos deputados. Se deja em suspenso a resolução SRC-R. Fica suspensa a resolução emitida pelo diretor do Registro de Cidadãos até a conclusão do processo eleitoral. A decisão tinha levado Arévalo a denunciar um plano de golpe de Estado para impedir a transição de poder. A atual suspensão vai ter vigência até 31 de outubro, quando termina formalmente o processo de eleições. Entre outras formalidades, falta a entrega da credencial de presidente eleito a Arévalo. Depois de conquistar o título de primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua,
A Índia lançou neste sábado um foguete que vai levar uma sonda para estudar o Sol. A viagem vai durar 4 meses e deve percorrer 1,5 milhão de quilômetros. A Índia avança no ambicioso programa espacial. O foguete Aditya L1, o Sol em hindu, decolou com uma sonda a bordo para uma viagem até o centro do sistema solar. A missão leva instrumentos científicos para observar as camadas mais externas do Sol em uma viagem de 1,5 milhão quilômetros e 4 meses. Se tiver sucesso, vai ser a primeira vez que um país asiático consegue chegar à órbita da estrela mais próxima da Terra. A sonda vai estudar as ejeções de massa coronal, um fenômeno periódico que envolve grandes descargas de plasma e energia magnéticas procedentes da atmosfera solar que podem alcançar a Terra e perturbar o funcionamento de satélites. A Índia dispõe de um programa aeroespacial com um orçamento relativamente baixo em comparação com o de outras potências. Especialistas garantem que os custos baixos são alcançados com reproduções e adaptações da tecnologia existente, além da presença dos vários engenheiros altamente capacitados que cobram muito menos do que os estrangeiros. A nossa rádio, presente em quase todo o Brasil, agora chega a qualquer lugar do mundo com seu novo aplicativo de celular. Você ainda não estava sabendo da novidade? Vamos juntos conferir com a repórter Maria Clara Leite. A nossa rádio está ainda mais perto de você. Na verdade, a apenas um clique de distância. É que agora você acessa a nossa rádio pelo celular. O app gratuito já está disponível na loja de aplicativos para iOS e Android. É só baixar e aproveitar toda a programação de onde você estiver. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa rádio. Além da programação geral, no aplicativo é possível acessar o conteúdo local de todas as cidades onde a nossa rádio está. A gente fala que nós temos 7 players, né? São 7 rádios, então nós temos São Paulo, nós temos Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Vitória e Porto Alegre. Então você consegue ouvir a programação dessas rádios dentro de um único aplicativo, do aplicativo da nossa rádio. Aqui tem música para todos os gostos. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. Elohim, o Ribeiro de Quizon vai transbordar, ai, 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 ai. E é claro que na nossa rádio, a palavra também é ministrada em programações comandadas por pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus e no devocional diário Semeando a Fé, com o missionário R.R. Soares. Amigos, que coisa linda estar olhando a palavra do Senhor Deus e meditando e recebendo a revelação. São revelações que chegam aos mais diversos ouvintes. Antes de ser uma rádio cristã, é uma rádio popular. E o que é uma rádio popular? É uma rádio que fala para o povo, para a grande massa. É para a dona de casa, é para o cara que está vindo para a igreja, é para o cara que já é membro da igreja e principalmente para aqueles que não são membros, por ser uma programação variada, que atende todo mundo. É uma rádio do povo, literalmente isso. Então é um motivo de grande alegria, é um grande prazer sentar aqui todas as manhãs, 7 horas da manhã, abrir o microfone e falar com esse povo todo. Um público que agora cresce, fica ainda mais próximo da nossa rádio por meio do app. Então, dentro de cada rádio que tem no nosso aplicativo, o nosso ouvinte ele consegue conversar diretamente com o locutor. Ele consegue, clicando aqui nesse ícone do WhatsApp, ele consegue ter acesso ao locutor e consegue conversar com ele. E será difícil se desligar do aplicativo até na hora do culto, porque o app ainda traz a Bíblia completa, para que todos possam acompanhar a palavra no rádio ou dentro da igreja. E não para por aí. Você que de repente não é membro da igreja, quer descobrir uma igreja da graça próxima do trabalho, da casa, está no aplicativo. A agenda do missionário R.R. Soares está no aplicativo e sem contar que o som é de primeira. Tem tudo em um único lugar, que é o nosso aplicativo, nossa rádio Observação. Aquele que tem a mesma foto que está no nosso WhatsApp. O ícone é esse aqui. Então baixe agora mesmo e comece a usar o aplicativo da nossa rádio no seu celular. É a nossa rádio ainda mais perto de você. Pois tudo posso em ti, eis a minha esperança. Eu confio em ti, pois certos são os teus caminhos.
Se você ainda não baixou o aplicativo, aproveite e baixe agora. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até já.